lidando com a ingratidão. Esse é um tema importante, especial. É algo que eu acho que a gente tem que estar sempre ensinando. Sempre. A cada mês. Se a gente pudesse pregar todo mês sobre isso, é importante. Porque o coração do homem é tão enganoso, verdade ou não? Você vai ter que me ajudar a pregar, gente. Eu estou doente, eu estou com a garganta ruim. Vocês têm que me dar um retorno. Verdade ou não? Principalmente no fim do ano. Eu amo o fim do ano, porque fim do ano é aquele momento da vida que a gente fica reflexivo. A gente pensa em todas as promessas que a gente fez e não cumpriu. Não é? Quem não já pensou em tudo que você tinha falado no começo do ano que você ia fazer esse ano que você não fez? No regime que você não cumpriu? Nos quilos que você não emagreceu? Na Bíblia completa que você não leu? No tempo de oração que você talvez não fez? Mas eu creio que isso é diferente aqui, porque nós estamos no ano da intimidade, amém? Glória a Deus. Mas eu amo esse momento reflexivo. Eu acho que falar sobre ingratidão é um tema muito importante para nós, para todos nós. Para homem, para mulher, para jovem, para criança, para o adolescente, para o adulto, para o idoso. Porque existe algo terrível que acontece no coração humano quando ele se acostuma com a bondade. É quando a gente deixa de se maravilhar com aquilo que a gente recebeu e começa a se acostumar, começa a achar aquilo comum, padrão. Ou talvez, muito pior, quando a gente começa a achar que a gente merece. A verdade é que nem sempre, ou muito raramente, a ingratidão começa no nosso coração com uma rebeldia, com uma rebelião. Não. Na verdade, a ingratidão nasce do hábito, do costume, do corriqueiro, daquilo que já é comum. Quantas vezes nós estamos ingratos por bênçãos que anteriormente eram algo que a gente desejou tanto, que a gente orou tanto, mas hoje a gente vê o nosso coração em ingratidão. Quantas pessoas pediram tanto a Deus uma família? Deus, eu quero casar. Deus, eu quero casar. Deus, eu quero casar. E Deus te deu um casamento. Deus te deu uma família. E hoje você reclama, é insatisfeito, só encontra defeito naquilo que um dia foi uma oração sua, naquilo que um dia foi um desejo ardente do seu coração. Quantas pessoas aqui que passaram tanto tempo desempregados na vida, passando aperto e diz: Deus, eu preciso de um trabalho. Deus, eu preciso de um trabalho. Senhor, me dá um trabalho. E hoje você volta todo dia para casa reclamando do seu trabalho, reclamando do seu chefe. Você já percebeu como o coração do homem é enganoso? Como a gente é tendencioso à ingratidão? Existe um problema muito grande quando um milagre na nossa vida se torna uma rotina. Quando algo extraordinário se torna algo comum. E hoje eu quero falar sobre isso. Quero começar essa mensagem contando uma história emocionante, uma história verídica, que aconteceu no ano de 1939. Um pouquinho antes da Segunda Guerra Mundial, um homem, um jovem corretor britânico, chamado Nicholas Winton. Ele viajou para a Tchecoslováquia e lá ele viu a quantidade de famílias judias que estavam sendo mortas e levadas em campos de concentração nazista. Aquele homem ficou condoído. Aquele homem sentiu a dor daquelas famílias, daquelas pessoas que por nada, pela raça, estavam sendo brutalmente assassinados. E numa viagem que não tinha nada a ver com o nazismo e nem com nada a ver da sua vida, ele decidiu fazer a diferença. Então aquele homem montou um plano secreto de salvar algumas crianças judias que estavam sendo levadas à morte. Como ele morava na Inglaterra, era britânico, ele começou a montar esse plano secreto, sem a ajuda do governo, sem ser político, sem ser participante de uma ONG. Ele conseguiu passaportes falsos para as crianças. Ele conseguiu trens clandestinos para poder levar essas crianças. E ele conseguiu famílias adotivas na Inglaterra para cuidar dessas crianças que iriam morrer. E ele literalmente salvou a vida de 669 crianças da morte em um campo de concentração nazista. Uau! Você não se assombra com isso, não? Eu queria gritar, mas eu não posso. Você já viu que coisa linda, que legado?
alguém que não tinha nada a ver, foi lá e salvou 669 crianças. E sabe o que foi que ele fez quando ele voltou para casa? Nada. Ele não fez nada. Ele não contou nada a ninguém. Ninguém sabia. E só depois de 50 anos, olha para mim, 50 anos de casado, sua esposa achou uma mala escondida no sótão, sei lá, numa parte da casa dele, e abriu essa mala. E nessa mala tinha todos os documentos de todas as crianças que ele salvou. Aquela mulher que não sabia nada e já estava casada há 50 anos com ele, compartilhou aquilo com um programa de televisão, a da BBC de Londres, e fizeram uma surpresa para aquele senhor, que agora já era um velhinho de idade. Fizeram uma surpresa e ela começou a pesquisar todas essas crianças que ele salvou, se elas ainda estavam vivas. E ela foi descobrindo que elas estavam, muitas delas. E aí levaram ele para um programa, um talk show. Ele estava sentado na plateia. E esse vídeo apareceu, viralizou. Certamente você pode ter visto esse vídeo, mas se você não viu, eu vou pedir para que você assista o exato momento em que a apresentadora começa a falar o nome dessas crianças e pede para que, se tem alguém que teve sua vida salva por aquele homem, ficasse de pé. Pode colocar o vídeo, por favor. Of all the children, aqui está a lista de todas as this is crianças. Vera Diamant. E ela Now, começa a Vera citar. Gissing. We did find her name on his list. Vera Gissing is with us here tonight. Aí ela Hello, fala que a Vera está lá nessa noite. I Esse é o should tell senhor you que that you salvou are a sua actually sitting esposa. next to Nicholas Winton. E aí ele se emociona porque ele viu que aquela criança que ele salvou estava viva ainda. Só que ela pergunta: tem mais alguém aqui que deve sua noite, sua vida a Nicholas Winton? E aí, inacreditavelmente, uau, toda a plateia levanta. Olha só a coisa linda, gente. Todas aquelas pessoas que hoje eram pais, mães, avós, bisavós, foram salvos pela vida desse homem. Esse vídeo é emocionante. E sabe, quando eu vi a história desse homem, quando eu assisti esse vídeo, eu fiquei pensando: e se um dia o céu fizesse o mesmo comigo e com você? E se um dia nós pudéssemos sentar em um programa de talk show e fosse passado num telão, num mural, todas as bênçãos que Deus um dia fez por nós, todos os livramentos que Ele nos entregou, todas aquelas vezes que a gente podia ter passado por um acidente de trânsito e a gente não passou porque Ele enviou um anjo para nos proteger. E se um dia eu e você pudéssemos sentar e enxergar com os nossos próprios olhos cada provisão que Deus mandou para mim e para você? Se a gente pudesse ver cada oração respondida, se a gente pudesse ver cada enfermidade que não chegou na nossa vida, cada ato de bondade, de favor, de graça do Senhor por nós. E se um dia eu e você pudéssemos sentar e enxergar o tanto que já recebemos e às vezes não agradecemos. A gente não pode deixar o comum, o extraordinário, se transformar em comum na nossa vida. Se um dia a gente pudesse ver tudo que Deus já fez por nós, se um dia a gente pudesse ter um telão que mostrasse todos os dias o que Deus está fazendo, quando eu acordo, quando você acorda, o fôlego de vida que Ele nos dá, os anjos que nos guardam, tudo que Deus faz por mim e por você, nós não conseguiríamos orar sem chorar. A gente não ia conseguir orar sem agradecer. E o quanto que Deus faz por nós usando pessoas. O quanto que Deus já fez por mim e por você através da vida de uma pessoa que talvez achou que estava sendo desconhecido, que ninguém saberia. Pense nisso por um instante. Quem você é grato? Quem foi que um dia estendeu a mão para você quando ninguém mais estendeu? Quem foi que um dia acreditou em você quando você estava desacreditado? Quem foi a pessoa que um dia te ofereceu perdão quando você não merecia perdão? Quem foi aquela pessoa que permaneceu do seu lado
Mesmo quando você não estava no seu dia melhor, mesmo quando você estava naquela fase que ninguém te suportava, mas aquela pessoa ficou, ela permaneceu. Quem foi a pessoa que te deu um abraço no dia que você mais precisava? Quem foi a pessoa que fez uma oração por você em um momento que nem você sabia o tanto que você precisava daquela oração? Quem foi uma pessoa que sentou e te ouviu teus problemas, teus dilemas, tuas crises? Quem foi a pessoa que um dia te ensinou, te discipulou? Você percebe como nós estamos cercados do favor e da graça de Deus e às vezes não percebemos? Às vezes deixamos a ingratidão chegar no nosso coração, às vezes não agradecemos. A verdade é que a ingratidão é isso. Ela é enxergar o bem, mas se esquecer do benfeitor. É ver o favor, mas não perceber quem entregou o favor. É receber às vezes esse favor e achar que é merecimento, achar que fez por merecer, achar que não é mais que obrigação. Infelizmente a ingratidão é ser sustentado por Deus e se ver autossuficiente. Mas hoje eu queria compartilhar com você uma palavra, porque eu realmente acredito que o céu, ele está cheio de Nicholas Wintons. Ele está cheio de pessoas que abençoaram, que ajudaram. E aqui na terra também. Mas nós precisamos enxergar essas pessoas. Nós precisamos agradecer essas pessoas. Nós precisamos nos levantar como essas milhares aqui que se levantaram e disseram assim: obrigada. Aquelas pessoas estavam dizendo assim: eu devo minha vida a você. Claro que a Deus, mas ele foi um instrumento libertador para que aquelas crianças não fossem mortas. E hoje, para aprender sobre esse assunto, para falar sobre ingratidão, eu queria mergulhar com você em alguns episódios da vida de um personagem bíblico, Judas. É fato que a gente não gosta muito de falar de Judas. Judas não é o melhor dos exemplos, mas é um exemplo muito importante do que a gente não deve ser nem fazer. Sim, Judas, aquele que traiu Jesus por 30 moedas de prata. Dá uma revolta no coração da gente. Dá uma dor como um discípulo pôde trocar o mestre por 30 moedas de prata. Mas sabe, eu realmente acredito que Judas não traiu Jesus porque odiava Jesus. Judas traiu Jesus porque se acostumou com a presença de Jesus. Judas traiu Jesus porque ele se acostumou com aquilo que ele não devia se acostumar. Talvez o pão que ele recebia de Jesus, que antes era um milagre extraordinário que ele fazia, agora já era só mais uma refeição com Jesus. Ele sempre tinha pão mesmo para entregar. Agora os ensinos de Jesus, que antes ele recebia e dizia uau, agora era só mais palavras que ele tinha para entregar. Cuidado com o que você se acostumou. Cuidado quando você se acostuma com algo que você não deveria se acostumar. Seu coração pode ser levado para a ingratidão. A ingratidão começa assim na vida da gente. Quando o nosso coração deixa de se maravilhar. O nosso coração deixa de se impressionar. O nosso coração deixa de agradecer. E hoje nós vamos olhar para Judas para nos reconhecermos nele. É duro dizer isso, né? É difícil dizer, Deus me livre. Eu que não quero me reconhecer em Judas. Deus me livre, eu que não quero me achar nesse homem. Mas na verdade Judas não representa somente aquele que beijou Jesus. Ele também representa, com um beijo traiu. Ele também representa aquele que se acostumou com Jesus. A gente não pode se acostumar com Jesus, porque todas as vezes que o nosso coração se acostuma com a graça e o favor de Deus, a gente acaba trocando o Salvador por 30 moedas de insatisfação, por 30 moedas de descontentamento. Sabe, hoje nós vamos olhar para a vida de Judas como uma grande lição para nós. A gente não vai olhar de maneira explícita, porque o texto diz, a Bíblia registra em Lucas 22, versículo 13, que quando Judas traiu Jesus, o próprio Satanás entrou na vida de Judas. Ou seja, foi uma possessão demoníaca direta. E eu não quero entrar nesse mérito. O que eu quero é usar Judas como
representação figurativa, como um espelho daquilo que acontece quando alguém escolhe a ingratidão. E aí nós vamos extrair princípios aplicáveis de como a ingratidão operou em Judas, pode operar em nós, e a gente não deve permitir que ela opere na nossa vida. Amém? Quem vai aprender com Judas aqui? Glória a Deus. Primeira lição que a gente aprende com Judas é que a ingratidão distorce a percepção. Repete comigo: a ingratidão distorce a percepção. A Bíblia diz em João capítulo 12, versículo do 1 ao 6, diz assim: então Maria pegou um frasco de nardo puro de alto preço e ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E Judas Iscariotes, um dos discípulos que mais tarde iria traí-lo, disse: por que esse perfume não foi vendido por 300 denários e dado aos pobres? Olha bem para mim aqui, gente, uma cena, duas pessoas, Maria e Judas. Os dois estão na mesma casa, os dois estão diante do mesmo mestre, mas aquilo que Maria vê como uma oportunidade de adorar e de agradecer, Judas vê como uma oportunidade de criticar. Você percebe que não é o fato em si, mas é a maneira como se vê, é a maneira como se enxerga. Maria enxergou aquele momento em seu coração tão recheado de gratidão. Jesus acabara de ressuscitar a Lázaro. Ela disse assim: essa é uma ótima oportunidade de agradecer. Esse perfume caríssimo, que custa o salário de um ano, é uma ótima oportunidade de entregar a quem de fato merece, a quem de fato tem valor. Mas a mesma cena, a mesma circunstância, o mesmo lugar, as mesmas pessoas, para Judas foi uma ótima oportunidade de criticar, de descredibilizar, de não reconhecer. Muitos de vocês aqui, certamente, se eu desse esse microfone, teriam pelo menos uma história para contar do quanto a ingratidão machucou seu coração, do quanto você fez algo por alguém, do quanto tempo que você investiu na vida de uma pessoa, às vezes 1 ano, 2, 3, 5, 10 anos, 15 anos na vida de uma pessoa, e ela simplesmente escolhe não ouvir os seus ensinamentos, virar as costas e fazer o que é contrário. E dói. A ingratidão dói. Todo mundo aqui tem um exemplo de alguém que um dia você fez algo e essa pessoa virou as costas, não agradeceu, não reconheceu. Todo mundo tem uma história de alguém que você se doou tanto, você se deu tanto, você entregou amor quando você nem tinha. Você tirou da onde você achava que não tinha. E essa pessoa simplesmente virou as costas para trás, foi embora e nem olhou de volta. De fato, nessas horas a gente para e a mente humana pensa: será que valeu a pena? Será que eu deveria ter me envolvido tanto, entregado tanto, feito tanto? E sabe qual é a resposta? Sim, valeu a pena. Sabe por quê? Porque tudo que é feito com amor, por amor, em amor, não é desperdiçado. Hebreus capítulo 6, versículo 10 diz assim: Deus, e o que importa é Deus. Deus não é injusto. Ele não se esquece do trabalho de vocês, nem do amor que vocês demonstraram pelo meu nome. Então, todas as vezes que você sentir a dor da ingratidão, o peso da ingratidão, todas as vezes que você, no íntimo do seu coração, se questionar e dizer: será que valeu a pena? Não deixe o diabo mentir para você e dizer que não valeu. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que nada passa desapercebido aos olhos do Senhor. Você tem uma sensação de gratidão no seu coração porque Deus não é injusto? Deus não é injusto. Deus não é injusto. Eu vou repetir mais uma vez: Deus não é injusto para se esquecer do amor que demonstramos em seu nome. Nesse texto nós vemos duas pessoas. Maria entregando um tipo de oferta que só alguém que amava muito podia entregar. Só alguém que tinha muita gratidão no coração podia entregar.
Só alguém que sabia que não merecia podia entregar. Mas nós temos também Judas, aquele que tinha uma falácia bonita, tinha uma razão. Era melhor ter entregue aos pobres. Soava prudente, soava sábio. A fala do ingrato é assim: soa sábio, soa prudente, soa racional. Mas ela está recheada de motivações egoístas e contrárias. E sabe o que é que eu amo? Eu amo que o autor do texto aqui, João faz questão de deixar uma nota para mim e para você. João faz questão de deixar um adendo, só para a gente não ficar tentado a acreditar em Judas. Porque tem gente que fica tentada em acreditar no ingrato. Quando o ingrato disse assim: desperdício isso, olha só, desperdício, é uma bajulação. Era melhor ter pego esse dinheiro e entregue aos pobres. É bonito, né, gente? Mas João disse assim: só para ninguém ter pena de Judas, deixa eu falar. Ele não disse isso porque se importava com os pobres. Ele disse isso porque era ladrão. É forte. João estava dizendo assim, que fique claro que essa preocupação excessiva de Judas tem nada a ver com amor, tem nada a ver com retidão, tem a ver com uma motivação contrária em seu coração. Em outras palavras, o discurso de Judas parecia muito piedoso, muito bonito, mas nascia de um coração corrompido. E a ingratidão é assim, gente. Às vezes ela vem na vida da gente, porque essa pregação é para nós. Não fica pensando que sua sogra, seu sogro, sua mulher, seu vizinho, que isso... Não, é você. Essa palavra é para mim. Fala, é para mim. Essa palavra é para mim. Porque se você está achando, se na sua mente, enquanto você estava aí sentado dizendo: eita, fulano, cuidado, a ingratidão pode estar bem aí no seu coração, porque você não enxergou que era você que precisava. A ingratidão sempre vem mascarada de boas intenções na nossa vida. Parece muito lógica a ingratidão, mas é fria. Parece prudente, mas é vazia de amor. Maria tinha e deu o que ela tinha de melhor, mas Judas questionou o porquê. Questionou. Mas se questionar era um coração distante. A ingratidão, gente, ela distorce a nossa percepção. A gente vê o bom como ruim e o ruim como bom. A gente tem que ter muito cuidado com a ingratidão, que ela distorce a percepção. Ela não deixa a gente enxergar o que de fato é verdade. Ela distorce. A gente vê uma adoração de Maria como algo ruim. E um coração corrompido como algo zeloso. A ingratidão não é apenas um sentimento, ela é uma miopia espiritual. Ela nos faz não enxergar aquilo que de fato a gente deveria enxergar. E sabe, nós precisamos aprender que teve alguém que nos ajudou a chegar até aqui. Se a ingratidão começa com esquecimento, a cura precisa começar em lembrar. Eu vou repetir de novo: se a ingratidão começa com o esquecimento, que a gente esquece com muita facilidade, a cura na nossa vida precisa estar em lembrar. Lembrar do que Deus fez. Lembrar de quem Ele te usou para te alcançar. Lembrar de onde Ele te tirou, hein? Se hoje a gente pudesse passar um filme aqui só pra gente, de onde Deus nos tirou, do poço de lama e perdição que nós estávamos. A gente não pode se esquecer. A Bíblia diz no Salmo 103, eu amo esse salmo, o salmista Davi diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de benignidade e misericórdia. Aleluia! É para a gente celebrar. O salmista diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Eu agradeço. Alma, por favor, agradeça ao Senhor. Não se esqueça, não esqueça de nenhum só dos seus benefícios,
Porque é Deus quem perdoa todas as suas iniquidades. Você sabe o que o salmista está fazendo aqui? Ele está dizendo assim: não se esqueça, você. Ele está dando um recado para ele. Ele está fazendo uma oração para si próprio. Ele está dizendo: Talita, pare de se esquecer. Não se esqueça dos benefícios do Senhor. É Ele quem perdoa tuas iniquidades, sara tuas enfermidades. Da cova redime a nossa vida, ou seja, nos livra. Ele nos coroa de benignidade e misericórdia. Misericórdia, se a gente fosse receber o que a gente merece, ninguém estava nem aqui. A gente já estava tudo morto mesmo, fulminado. Mas é a graça de Deus que nos trouxe até aqui. Então, se a ingratidão, ela nos faz esquecer da bênção, a adoração nos faz lembrar do abençoador. Essa é uma manhã da gente sair daqui e pensar assim: Senhor, reacende em mim a memória da tua bondade. Reacende em mim, no meu coração, na minha mente, a memória da tua bondade. De todos os sacrifícios que foram feitos para que eu estivesse aqui hoje. A ingratidão distorce a percepção. Mas a segunda lição que nós aprendemos é que a ingratidão é um distanciamento do coração. João capítulo 13, do verso 21 ao 27, diz assim: tendo dito isso, Jesus perturbou-se em espírito e declarou: em verdade vos digo, que um de vós me trairás. Então Judas, tendo recebido um pedaço de pão, saiu. Fala comigo, saiu. E era noite. Judas saiu e era noite. Era noite, não apenas fora. Era noite dentro dele, dentro do seu coração. Agostinho é o primeiro a apontar a dimensão espiritual desse texto. Ele diz que quando o texto diz Judas saiu, e esse era noite, era uma afirmação não somente que o sol tinha se posto, era uma afirmação que Judas estava em densas trevas em seu coração. A noite chegou também no seu coração. Ele estava distante. Para Agostinho, a noite simboliza o afastamento da luz de Cristo. Uma escuridão moral, uma escuridão espiritual de alguém que trocou a comunhão pelo egoísmo. A gente não pode trocar a comunhão pelo egoísmo. E sabe como é que a gente faz isso? Quando o nosso coração começa a se distanciar. Se distanciar do que não deveria, das pessoas que não deveriam. A distância do coração, ela precede toda queda na nossa vida. Isso serve para todas as áreas. O marido que distancia o coração da esposa pode preceder uma queda maior. Verdade ou não? Um coração que se distancia do Senhor e do favor pode preceder uma queda maior. Verdade ou não? Um coração de um filho que se distancia do pai pode preceder uma queda maior? Sim. E sabe, nós precisamos entender que antes da traição de Judas houve um distanciamento. Antes da traição de Judas houve uma indiferença, um esquecimento. A gente não pode deixar nosso coração se distanciar das pessoas que foram e são importantes na nossa vida. Talvez você aqui que é filho, eu quero falar com você. Você que é uma criança que está aqui. Você que é um adolescente. Você que é um jovem. Quando seu pai e sua mãe dizem assim: me dê um beijo, meu filho. Me dê um abraço, meu filho. Quando seu pai e sua mãe dizem assim: peça bênção, meu filho. Quando seu pai e sua mãe fazem uma ligação para você, você sabe o que é isso? É o seu pai e sua mãe dizendo assim: não deixe seu coração se distanciar de mim, meu filho. E às vezes sabe o que é que a gente como filho pensa? Ai, de novo, meu pai, minha mãe, ai. Aí a gente dá aquele beijo frio assim, ó. E a gente não sabe que um dia a gente pode desejar dar esse beijo, não vai ter mais o pai e a mãe para dar. Um dia a gente vai desejar ter esse abraço e não vai ter mais. Não deixe seu coração de se distanciar das pessoas que são importantes para você. Não deixe seu coração se distanciar da sua família, do seu pai, da sua mãe, de uma tia, de um avô, do seu marido, da sua esposa, dos seus irmãos. Não deixe seu coração se distanciar de pessoas que fizeram algo por você.
um amigo, um conselheiro, um pastor, um líder. Não deixe seu coração se distanciar. Judas deixou o coração se distanciar de Jesus. E o próximo passo foram dessas trevas em seu coração. Ele saiu. Ele foi embora. Porque ele se deixou distanciar. E sabe o que é lindo desse texto? Que Jesus estava ali à mesa. A mesa, no contexto judaico, era um símbolo de comunhão. A mesa, no contexto judaico e na cultura bíblica, era um símbolo de aliança, de amizade, de lealdade. Quando Jesus trazia alguém para a mesa, ele estava dizendo assim: eu estou trocando comunhão, amizade, lealdade. Quem foi que deu um lugar para você na mesa? Quem foi que puxou a cadeira para sentar e você tem se esquecido? E você tem deixado seu coração se distanciar? Quem foi que te deu a oportunidade da intimidade? A oportunidade da comunhão? A oportunidade do aprendizado, do ensino? E hoje, você talvez como Judas, se distanciou. Judas estava ali. E talvez você diz, mas ele não se distanciou, pastora. Ele estava sentado na mesa, assim, ele estava presente, mas estava distante. Ele estava em físico, mas não já estava mais em espírito, não estava mais em emoções, não estava mais em alma, não estava mais em coração, não estava mais em gratidão, não estava mais. Charles Spurgeon diz assim: há muitos que estão à mesa da comunhão, mas já não estão na comunhão da mesa. Tem muitos que estão à mesa da comunhão, mas não estão na comunhão da mesa. Que a gente não seja o tipo de pessoa que está na mesa da comunhão, mas não está na comunhão da mesa. Está na mesa da comunhão, mas o coração não está ali. Está na mesa da comunhão, mas quando sai está falando mal da mesa que sentou. Está na mesa da comunhão, está recebendo pão. Está comendo do que o outro entregou, mas já não está mais na comunhão da mesa. Cuidado com o distanciamento do seu coração. Estar perto de Jesus não é o mesmo que estar unido a Jesus. A ingratidão começa quando há um distanciamento do coração. Terceira lição que nós aprendemos com Judas: a ingratidão é ativada na nossa insatisfação. Fala assim: a ingratidão é ativada na insatisfação. Mateus 26, versículo 14 ao 16 diz assim: então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e perguntou: o que me darão? Eu quero fazer uma pausa forte para você pensar o peso desse texto. Judas diz: o que me darão se eu o entregar a você? E fixaram-lhe ainda 30 moedas de prata. Olha bem para mim, Judas nem procurado foi. Ele foi procurar. A ingratidão entrou de tal maneira no coração de Judas que a tentação não chegou a ele. Ele foi até a tentação. A negociação não foi proposta a ele. Ele foi à mesa da negociação. Judas foi tão ingrato que ele não esperou que alguém viesse oferecer. Ele foi se vender. A traição nasce, às vezes, não de uma tentação externa, mas de uma insatisfação interna. É daqui de dentro, gente. É de dentro. É da alma, é da mente, é do coração. A ingratidão amadureceu tanto no coração de Judas que agora ela impulsionava Judas a agir como não deveria. A gente precisa ter muito cuidado quando a gente deixa a ingratidão amadurecer no nosso coração. Porque a ingratidão pode vir como uma semente do diabo na nossa mente. Você merecia mais. Não acho justo o que fizeram com você. Pode vir, vem. O diabo é sujo, verdade ou não? Ele não faz isso com a gente? Faz. Mas somos nós que permitimos que ela amadureça. Sou eu e você que vai dizer se ela fica ou vai embora. Sou eu e você que vamos dizer se a gente acredita
ou se a gente repreende. Afinal, ser Judas é uma escolha. A gente só vai se transformar em Judas se a gente quiser. Existe um grande comentarista que diz que Judas representa aqui o discípulo decepcionado. É aquele que admira Jesus, mas não quer mais só Jesus. Quer Jesus e mais alguma coisa. Ele gosta de Jesus. Ele acha Jesus especial. Ele vê Jesus importante. Ele sabe o valor de Jesus. Mas ele não quer só Jesus. Ele quer Jesus e mais alguma coisa. O que é que eu vou ganhar? Eu. É o Deus desse século. Todas as vezes que o diabo fizer você pensar muito em você, cuidado, ele está querendo te destruir. Todas as vezes que você disser, não foi justo comigo, o que eu merecia, eu. Esse eu, é o diabo querendo matar você. Querendo levar você para o caminho de Judas. E você vai ver o caminho de Judas no fim. O que me darão? Você percebe como a gente se assemelha a Judas? Como em muitos momentos a gente está, o que é que eu vou ganhar? Qual vai ser o meu benefício? É um ciclo, gente. Deus abençoa a gente agradece. Aí Deus te abençoa de novo. Aí agora você já não mais agradece, você acostuma. Aí depois Deus faz algo diferente do esperado por você. Aí você se frustra. E depois você começa a achar que merecia mais. E aí nasce a ingratidão. Um ciclo perigoso. Deus abençoa, você agradece. Deus abençoa, você acostumou. Deus não faz como você queria, estou frustrado. Deus não faz de novo, eu merecia mais. Ingratidão nasceu no coração. E depois da ingratidão vem a queda. É preciso voltar à admiração. O antídoto para a ingratidão é exatamente isso. Não é pedir mais, é se encantar com aquilo que você já tem. Às vezes a gente quer mais, mas não se encanta com aquilo que a gente tem. Por que a gente está sempre pedindo algo mais? Eu preguei domingo passado essa palavra lá na nossa igreja do amor no Campus Orlando e foi tão lindo, meu Deus. Eu nunca vi tanta gente chorar tanto. Não tinha uma pessoa que não chorasse. Porque a gente não percebe. Mas às vezes o coração está ali, mergulhado na ingratidão. O celular da gente tá bom, funciona. Basta lançar um novo que o da gente já tá ruim. A gente diz, esse celular tá dando problema para mim toda hora. Ele não dava, mas lançou o novo, ele começou a dar. Sabe o que é isso? Insatisfação, descontentamento. E às vezes a gente nem percebe. A gente nem percebe. Meu celular quebrou. Fiquei desesperada. Não era por causa do meu celular, porque eu acho que ele devia ter uns 8 anos. Eu não troco o celular assim. Enquanto ele funcionar, eu não troco. Gente, depois de 8 anos ele disse, eu não resisto mais. Só que ali estavam todas as fotos e vídeos de 8 anos, imagina. A infância das minhas filhas. Eu pensei, meu Deus, por que eu fiz isso? Por que eu não comprei um outro celular? Eu permiti que isso acontecesse. Eu sofri, Gabriela sabe o tanto que eu sofri. Eu fiz tudo para alguém aceitar. Eu levei na Apple de Orlando, o cara disse, não tem jeito. Aí me disseram assim, tem um indiano CDF aqui nos Estados Unidos, que ele conserta tudo. Fui no indiano, o indiano não resolveu. Trouxe para aqui pro Brasil. Levei num negócio lá, não resolveu. Eu desisti? Jamais. Eu disse, esse bicho vai ressuscitar, nem que seja só para eu tirar as fotos e os vídeos. E depois ele morre de novo. Eu deixo ele morrer. Eu compro um novo. Deus é tão fiel que milagrosamente um colega de Pedro conseguiu ressuscitar meu telefone. Só para eu pegar todas as minhas fotos e meus vídeos. Mas sabe o que é? O celular da gente tá bom. Se lançou um novo, a gente quer um novo. O carro tá bom. Se o vizinho trocou, meu carro tá velho. A ingratidão.
Judas disse: o que me darão se eu entregar a vocês? Judas já não estava mais satisfeito com aquilo que Deus estava entregando. Estava pedindo o que os outros poderiam entregar. É forte, hein? Ele já não estava mais satisfeito com o que Jesus estava entregando. Ele disse assim: o que é que outras pessoas podem me entregar? Foi pedir o que ele achava que os outros podiam entregar melhor que Jesus. Tinha o privilégio de ser chamado um dos 12, mas não estava satisfeito. E toda vez que o coração perde a admiração, ele cria um argumento para justificar sua frieza. Quarta lição: a ingratidão sempre termina em solidão. O fim da ingratidão é a solidão. Mateus capítulo 27, versículo do 3 ao 5 diz: quando Judas, que já havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso. Fala comigo, remorso. E devolveu as 30 moedas de prata e disse: pequei, pois traí sangue inocente. E então ele saiu e foi enforcar-se. Remorso é diferente de arrependimento. A palavra grega para remorso significa pesar, lamentar-se, mas não necessariamente arrepender-se. Arrepender-se é a palavra usada metanoia, ou seja, é algo que transforma literalmente, é uma mudança de mente e de direção. Judas não se arrependeu, ele teve remorso, e o remorso levou ele à solidão, sendo que o arrependimento poderia ter levado ele à restauração. Tem gente que não é restaurado porque não se arrepende. Sentiu só remorso. O remorso vai terminar em solidão. A verdade é que a ingratidão, ela começa com um coração insensível, vai crescendo num coração distante e termina como? Com um coração isolado. Termina sozinho. O texto diz: então ele saiu. Perceba. Lembra do outro texto que a gente leu? Que disse: então Judas, tendo recebido um pedaço de pão, saiu. Aqui ele saiu de novo. Primeiro Judas saiu da comunhão, depois Judas saiu da presença, e finalmente Judas deixou a própria vida. Porque a ingratidão é assim, passo a passo ela vai te levando para a perdição. Você sai da comunhão, sai da presença, e quando você vê, já não tem mais saída. Primeiro você se afasta daquele que um dia te abençoou. Depois você se afasta de quem te amava. E por fim você se afasta do único que poderia te restaurar. Foi isso que Judas fez. O ingrato sempre termina em solidão. O grato não, gente. O grato conecta. A pessoa grata é boa de ter perto, verdade ou não? Coisa boa é andar com uma pessoa grata. Coisa boa é quando você dá um chocolate e ela agradece o chocolate que recebeu. O ingrato repele, o grato atrai. O grato reconhece a ajuda. O ingrato não, ele exige uma compensação. O grato edifica pontes, o ingrato queima relacionamentos. Nós precisamos ser mais gratos. Nós precisamos ser mais gratos. A ingratidão pode estar matando a nossa vida. E a gente nem está percebendo. A gente precisa agradecer mais. Você chegou aqui hoje. Você foi recebido com um sorriso no rosto na entrada. Foi ou não foi? Você foi recebido com: seja bem-vindo. Você agradeceu por isso? Talvez a pessoa que estava ali na porta, ela sorriu para você, mas aqui dentro ela estava chorando. Ela te entregou o melhor quando ela nem podia te dar. Eu cheguei aqui ruim ontem. Eu nunca fico doente, eu sou difícil de ficar. Vocês sabem como eu sou durona. Eu sou durona até para ficar doente. Só que eu não tinha muito tempo. Eu ia embora amanhã. Eu pensei: meu Deus, minha cabeça está cheia de cabelo branco. Eu tenho que pintar meu cabelo. Eu fui no salão só para não voltar com o cabelo cheio de cabelo branco. Mas que coisa linda, a doutora Thalita, da nossa igreja do Amor Zona Norte, saiu da casa dela e disse: pastor, eu estou indo aí. A senhora está no salão? Eu estou indo aí. Me deu injeção de vitamina D, de vitamina B12, de todas as vitaminas que eu podia tomar.
Sabe o que é isso, gente? Isso é amor. E a gente tem que ser grato. Eu marquei que tá de 9 da manhã. Eu desmarquei com ela. Ela nem sequer disse nada. Quando dei porque eu estava mal de manhã, quando deu meio-dia que eu comecei a me sentir mais forte, eu digo, eu posso ir. Ela tinha um compromisso na igreja, ela venha. A gente tem que ser grato. A gente tem que olhar o benefício, sem se esquecer do benfeitor. Eu cheguei em casa, tinha um bolinho de macaxeira, que Sanja mandou. Tinha um bem casado, que Gabi mandou. Já comi todos, Gabriela, só sobrou um. Vou comer agora depois do almoço. Eu ia comer hoje de manhã, mas Milka brigou comigo que ela disse que ia piorar minha garganta, porque tinha leite. E eu realmente obedeci. Nós precisamos ser mais gratos, porque a ingratidão sempre termina em solidão. Eu me lembro que quando eu era pequena, a minha mãe sempre me presenteava muito, assim. E às vezes meus irmãos ficavam brigando assim. Quando ela chegava em casa com alguma coisa pra mim que não chegava pra eles, eles diziam, por que trouxe pra Thalita e não trouxe pra mim? Coisa de irmão, gente. Sempre vai existir. Aquele irmão que diz que o outro é adotado. Não era que minha mãe tinha preferência por mim, não. Ela nunca teve. Nunca. Pelo contrário, eu acho que a preferência era outra. Mas só que quando meus irmãos questionavam porque minha mãe comprou uma canetinha, uma coisa pra mim, ela dizia assim, porque Thalita faz festa. Ela faz festa com tudo que eu dou pra ela. Eu dou um marca-texto, ela... Eu nunca me esqueci disso que minha mãe dizia. Sabe por quê, gente? Porque o grato, ele sempre recebe mais. Isso é um princípio forte, hein? O grato sempre recebe mais. Só porque ele é grato. Só porque ele agradece. Você que é pai e mãe aqui, não tem filho que dá mais gosto de dar presente? Tem. Não é porque você ama mais, não. É porque ele agradece tanto, 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 tanto. Mãe, obrigada, mãe, obrigada. Eu tenho uma filha que... Mãe, por favor, mãe, eu quero. Mãe, por favor, me dá. Mãe, por favor. E me agradece. Mas eu tenho uma filha que diz assim, não, mãe, não gaste seu dinheiro, não, mãe. Eu vou dar, ela disse assim, mãe, eu tenho metade. Deixa eu dar a metade, porque tia Mimi me deu um dinheiro, eu tenho um dinheiro. Eu digo, não, deixa a mamãe lhe dar um presente. A gente termina dando mais a quem é grato. O ingrato, ele perde. O ingrato termina sozinho. O grato recebe mais. A ingratidão sempre termina em solidão. E em último lugar, a última lição. Obrigada, vocês são demais. Eu sou grata a Deus pela vida de vocês. A ingratidão não pode parar um coração de servo. A Bíblia diz em João 13, do verso 1 ao verso 5, diz assim: Jesus sabia que havia chegado a sua hora de deixar esse mundo e voltar para o Pai. E tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. É muito forte. Porque Jesus, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E o texto diz assim: durante a ceia, o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, o filho de Simão, a trair Jesus. Assim, levantou-se da ceia, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura e derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos. Olha só, João, quando narra essa cena, ele foi intencional. Ele mostrou a traição de Judas e o amor de Jesus no mesmo parágrafo. É como se ele dissesse assim: olha para cá, olha o contraste do amor fiel e do coração ingrato. No mesmo parágrafo que ele mostra a ingratidão e a traição de Judas, ele mostra o amor fiel de Jesus. Ele diz: e tendo amados, amou-os até o fim. Sabe o que esse texto me ensina? Que a ingratidão não pode parar um coração de servo. Porque o texto diz assim, ó: durante a ceia, o diabo já havia induzido Judas Iscariotes a trair Jesus. Jesus sabia que Judas ia trair. E o que é que foi que ele fez? Amarrou uma toalha na cintura e lavou os pés de Judas.
Essa é uma grande lição para mim e para você. Spurgeon dizia assim: o verdadeiro servo não serve porque o público é grato, mas porque o Senhor é digno. Jesus não foi pego de surpresa, gente. Jesus sabia que Judas ia trair. Mas mesmo assim, ele o recebeu na mesa e lavou os seus pés. Tem horas que a gente pode se confundir com esse momento, não é? A gente pode pensar assim: na linguagem do nordestino, Jesus foi besta. Porque Jesus sabia que o cara ia trair, ia mandar ele para a morte por 30 moedas de prata. Jesus ainda fez o que ele não merecia. Tem momentos chaves na nossa vida que a gente sabe, ou que a gente vai saber, que pessoas vão nos trair, ou até a gente já soube. E a vontade é fechar o coração completamente e não fazer nada mais além. Afinal, a pessoa merece? Não merece. Mas aí Jesus bate na porta da gente e diz assim: eu faria o quê? O que você pode fazer para ajudar, faça. Dê o que a pessoa não merece. Faça o que eu faria. Deixa eu te dizer, isso aqui não é como o mundo diz pra gente: isso é ser besta. É não. Isso não é um amor ingênuo. É não. Isso é um amor amadurecido. É diferente. Não é ingenuidade do coração. Você pode sentar-se e entender. Você pode saber que aquela pessoa traiu ou vai trair, e mesmo assim você escolher amar ela. Isso é um amor maduro. Isso não é ingenuidade. Amar como Cristo não é ser ingênuo, é ser maduro. A maturidade espiritual é exatamente isso. Não é deixar de ver o que as pessoas estão fazendo, não, porque a gente vê, a gente enxerga. Verdade ou não? A gente enxerga. Mas é não permitir que as ações das pessoas definam as nossas. É não deixar o nosso coração deixar de ser um coração de servo por causa do erro do outro. Não deixe que a ingratidão de alguém mate o servo que há em você. Não deixe, eu vou repetir de novo. Não deixe que a ingratidão de alguém mate o coração de servo que tem no seu coração. Se alguém não reconheceu, continue amando. Faça como Jesus. E tendo amado, amou-os até o fim. Sabe o que é que mais me impressiona em tudo isso que eu falei para vocês? Na história de Judas? Não é a traição de Judas. Porque a gente dá uma revolta, né, com Judas. A gente diz: rapaz, o cara trocou Jesus por 30 moedas de prata. O cara tinha Jesus ali ensinando pessoalmente. A gente que fala com ele sem ver, como diz Helena, Jesus é transparente. A gente ama de um jeito. Imagina ele que estava do lado. O que mais impressiona aqui no texto não pode ser a traição de Judas. Sabe o que é que tem que ser? A constância de Jesus. O que mais impressiona e deve impressionar a mim e a você não é a traição de Judas, é a constância de Jesus, que sabendo que ele ia trair, lavou seus pés. Sabendo do beijo falso, ainda lhe chamou de amigo. Sabendo da cruz, ainda disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Certa vez eu ouvi a história de um homem que estava passeando e viu num bosque um lago bem lindo, grande, cristalino assim, sabe? Quando a água está parada, fica aquela coisa linda que dá para se ver. Aquele homem pegou uma pedrinha, jogou no meio do lago, uma pedrinha pequenininha. Aí aquela pedrinha foi formando uma pequena onda, uma segunda onda, uma terceira onda, uma quarta onda, várias pequenas ondinhas, até que a última ondinha chegou na borda do lago. E aquele homem pensou: meu Deus, uma pequena pedrinha impactou o lago de tal maneira que pôde se sentir na beira do lago. Quem foi a pessoa que no seu lago foi uma pequena pedrinha que impactou até a borda do lago? Todos nós temos pessoas que foram pequenas pedrinhas na nossa vida. Um conselho, uma palavra de advertência, um puxão de orelha que livrou a gente de uma queda grande, não é? Um abraço, um amigo, um conselho.
Hoje é uma manhã da gente não se esquecer. Gratidão é lembrar. Gratidão é não se acostumar. Gratidão é não achar que você merece. É saber que foi a graça de Deus. Você pode ficar em pé no seu lugar. Hoje eu quero te convidar a ter um momento de quebrantamento e a pensar: e se agora eu pudesse fechar os meus olhos? Feche seus olhos. Você conseguisse enxergar todo o favor de Deus na sua vida, tudo que Deus fez por você. Olha da onde Deus te tirou. Quem você era antes de Jesus? Quem era você? Você pode se lembrar do que Deus tem feito na sua vida, de como você tem crescido na sua casa, na sua família. Você pode se lembrar do que Deus tem feito na sua vida espiritual. Você pode agradecer. Você pode fechar seus olhos e dizer: Senhor, muito obrigada, Pai. Muito obrigada. Aí no seu lugar, comece a orar. Comece a agradecer. Não é possível que você não vai se importar de dizer: Senhor, obrigada. Eu não vou deixar a ingratidão tomar o meu coração. Eu não vou deixar. Eu não vou deixar. Eu não vou deixar. Diga obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada pela vida. Obrigada pelo ar. Obrigada pela família. Obrigada pela salvação em Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada. Você pode abrir a sua boca e dizer: obrigada, Senhor, pela minha casa, pela minha família, pela minha igreja. Obrigada porque eu estou aqui. Porque mais vale um dia na casa do Senhor do que 1000 anos nas tendas da perversidade. Obrigada, Jesus. Você pode dizer: obrigada, Senhor. Nesses pulmões, vamos louve ao Senhor. Você pode agradecer. Você pode agradecer pelo pai, pela mãe, pelo que foi embora, pelo que ensinou, pelos seus filhos, pela sua família. Você pode agradecer. Oh. Em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Desafiar você. Ainda de olhos fechados, ninguém está olhando para você. Eu quero que você comece a pensar não somente no favor de Deus na sua vida agora. Eu quero que você pense em todas as pessoas que foram uma pedra no seu lago. E se seu coração foi tomado pela ingratidão, não permita hoje. Se você é um filho e você está aqui hoje, eu quero que você vá agora no seu pai, na sua mãe. E se você pode agradecer, dê um abraço e agradeça por cada palavra de correção, por cada não, por cada sim. Se você tem sua família aí, eu queria que você abraçasse. Se você tem alguém que você pode agradecer, um líder, vai nessa pessoa agora e diga: muito obrigada. Hoje nós vamos quebrar com a ingratidão no nosso coração. Eu quero que você se levante agora e você agradeça. Nós temos tantos motivos para agradecer. Às vezes eu estou em casa, eu mando mensagem para Lipe. Eu digo: Lipe, faz isso, Lipe, faz aquilo. Ele faz. Eu digo: Lipe, manda para mim agora. Ele: todo dia terminando, pastor, eu vou mandar. Obrigada, Lipe. Quantas vezes eu viajei e o pastor André estava lá no aeroporto com Bia, com alguma das meninas, porque ele podia parar por causa das meninas para me buscar no aeroporto. Obrigada, pastor André. Todas as vezes que você me pegou no aeroporto com as crianças. Eu vim para a igreja hoje
Glauvinho foi me buscar lá em casa. Glauvinho, não sei onde você está. Muito obrigada. Porque eu cheguei aqui 2 horas da manhã, meu voo cancelou. Talvez outra pessoa não quisesse me buscar de 2 horas da manhã, mas ele foi lá me buscar 2 horas da manhã. Você pode agradecer as pequenas e grandes coisas que Deus fez na sua vida, que as pessoas também fizeram por você. Quero agradecer Gabi, que sempre fica me protegendo de todos os lados como pode, pela sua lealdade, integridade, serviço, amor. Quero agradecer a cada ovelha da gente aqui por ter acreditado no que parecia uma loucura. Por cada pessoa que ficou, que permaneceu, que investiu. Quando a gente era só uma terceira igreja batista em Maranguape, uma igrejinha, quando não existia nenhuma perspectiva de mudança, mas ficou, agradeceu. Quero agradecer Rudimar. Quantas vezes eu saí daqui 1 da manhã, 2 da manhã, não foi uma vez, nem 1 ano, nem 2. Foram anos que eu ia embora, mas ele estava aqui. Ficava até o fim, até a gente ir embora. E hoje nós temos muitos outros Rudimares, temos David, temos tantas pessoas. A gente não pode deixar o nosso coração ser tomado pela ingratidão. A gente tem que ser grato por alguém que foi uma pedra no nosso lago. Então, se você tem alguém para abraçar hoje, abrace. Se você tem alguém para fazer uma ligação hoje, faça. Se você tem uma mensagem para entregar, entregue. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, por essa manhã tão preciosa aqui na tua presença. Deus, tua graça nunca falha. Muito obrigada, Jesus, pelo teu amor. Todas as vezes que o Senhor nos tirou da dor, desde quando me levanto, da angústia, da tristeza, da enfermidade, do desespero. Obrigada, Jesus. Levante suas mãos e diga isso: eu cantarei. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. és fiel em todo tempo. Você pode dizer obrigada, Jesus, pela tua fidelidade. O Senhor nunca me abandonou, nunca me deixou. Obrigada, Jesus. Levante suas mãos. Vamos encher esse lugar de gratidão. Vamos encher esse lugar de gratidão. Diga: eu cantarei, Senhor. Eu não vou me esquecer. Bendize a minha alma, Senhor. E tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Diga isso. E me guie ao fogo na escuridão. Obrigada, viu, Tiaguinho? Tua presença me conforta. Viajou comigo tantos dias, tocando. Sei que és meu lar. Obrigada. Que amigo és. Você pode agradecer. Bondade. Levante o melhor da sua gratidão. Seja como Maria hoje.